Fala galerinha, de boa? Bom, essa apresentação aqui eu vou mostrar um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, que foi basicamente o que eu andei fazendo aí nesses últimos 2 anos. Não foi bem isso, mas todos os conhecimentos que estão expostos aqui, todos os pensamentos que eu consegui ter, foi porque nesses últimos 2 anos eu vi pensando, estudando sobre isso. Então vai ser um bom ponto de partida aí pra é, eu ir compartilhando meus pensamentos bom, e qualquer coisa relacionada ao que a gente está, ao interesse do grupo aí, que é em torno da mecânica relacional principalmente, né? Obviamente pode ter outras coisas, mas o foco principal é em torno da mecânica relacional. Então, nesse trabalho eu pretendi, esse aqui é o livro do Assis, né? O Mecânica Relacional mais atualizado lá, não é aquele antigão, e ele tá em inglês. Eu não tenho a versão em português, tá? Por isso que eu tenho vou mostrar a versão em inglês, mas existe já a versão em português daqui. Foi lançada recentemente, mas na época que eu comprei não tinha. E tem uma parte aqui onde que ele faz os cálculos, né, da força que a caixa esférica exerce sobre uma partícula. Deixa eu ver aqui. Acho que é só no interior, né? Acho que seria, não, no exterior também. Então, assim, no apêndice B aqui, ó, no livro dele, ele monta, né? Ele monta, na verdade, a integral que vai dar como resultado a força que uma casca esférica ele pega parte da força entre partículas, né? Da força de Weber entre partículas e força da energia potencial de Weber entre partículas e calculou qual que é a energia potencial que uma casca esférica tem com uma partícula quando a partícula está dentro dela e também calcula a força de Weber entre a força que você parte de partículas entre Weber e qual que é a força que uma caixa esférica, de acordo com a força de Weber entre partículas, exerce sobre uma partícula no interior dela, certo? Só que se você prestar atenção, ele não termina as integrais, né? Ele fala que, por exemplo, se você coloca a partícula exatamente no centro dessa caixa esférica, é fácil resolver, né? Simplesmente realmente fica fácil. A integral que ele monta fica muito fácil de resolver quando você analisa esse caso especial, né, por assim dizer, porque ela pode estar em qualquer ponto do interior da caixa esférica, né? Não no centro dela. E, e aí eu comecei a ter problemas com a questão de assim, eu, eu tenho uma dificuldade grande de acreditar em palavras. Então, eu conseguia ver aqui a contagem de cálculo dele que de fato no centro dá esse resultado, mas eu não conseguia ver que em todo ponto dava, né? E se você tentar resolver essas integrais que ele monta aqui na mão para algum ponto que não seja o centro, você vai ver que as coisas não ficam muito simples. E principalmente se você começar a botar rotação na caixa esférica ao mesmo tempo que tem movimento linear, ou seja, tem velocidade linear, tem aceleração linear, tem rotação, tem variação da direção de rotação. Toda vez que você começa a botar todas essas possibilidades de movimentos a mais relativos, né, que o referencial vai observar essa caixa esférica se movimentando dessa forma, você vai perceber que os cálculos vão ficar extremamente complicados de serem resolvidos. E eu acho que ele chega a citar aqui para resolver por um método, eu não vou lembrar exatamente tal qual, e ele fala que realmente é bastante bastante como é que eu posso dizer? É um método que ele diz ter utilizado para resolver, eu nunca conversei com ele em particular sobre isso, né? Ele nunca me respondeu muito bem sobre isso, mas de qualquer forma ele diz que tem um método aqui, eu não vou achar exatamente a parte, mas tem uma parte aqui que ele fala. Se utilizarmos determinado método de integração, tal, vai ser penoso, vai ser algo que vai demorar para chegar. Aqui, ó, harmônicos esféricos, eu não sei o que é isso, não consigo aprender. Mas a ideia é expandir R ao cubo e R ao quinto em harmônicos esféricos. Tal. Depois eu tenho que ler isso aqui, talvez isso aqui seja bom pra eu conseguir calcular outras expressões de força que eu pretendo calcular aqui, mas apesar de que eu duvido que venha ajudar. Bom, de qualquer forma, se você ver então esse apêndice B, ele é um apêndice que
no que diz respeito a você fazer esses cálculos partindo da interação de partículas para a caixa esférica e depois para a esfera maciça, que é bem mais trivial, depois você tem da caixa esférica, as coisas não são tão simples, né? Então o meu trabalho ele pretende, principalmente se você quiser um caso mais geral, né? Então o meu trabalho aqui ele pretende, principalmente antes de qualquer outra coisa, a oferecer ferramentas que são diferentes daquelas oferecidas pela CIS, que vão dar o mesmo resultado que a CIS e que vão diminuir a quantidade de passos e de complicações na parte de execução dos cálculos para para chegar nesse resultado final, sabe? Esse processo de fazer o cálculo, partindo da expressão de partículas até a expressão entre esfera maciça e principalmente entre casca esférica e partícula, para qualquer ponto que a partícula estiver em relação à casca esférica. Pode estar dentro dela, pode estar no centro, pode estar no exterior. A casca esférica pode estar em movimento linear, aceleração, rotação, tudo ao mesmo tempo. Coisa que até então, que eu entendi, ele nunca chegou a resolver, o Assis, né? Nunca chegou a resolver todos os três ao mesmo tempo, né? Ele sempre foi primeiro com a casca esférica em repouso absoluto em relação ao referencial que você está pegando. Depois ele pegou um caso onde que ela tinha um movimento linear, só que aí a partícula não. Depois acho que pegou botando a partícula. E depois ele pegou e tirou esses movimentos lineares e botou apenas a rotação na casca esférica, né? E então ele nunca viu se você colocar tudo ao mesmo tempo, meio que soma as coisas, né? E é óbvio que da forma como eu faço aqui, você consegue ver um pouco que soma as coisas e era de se esperar que você conseguiria somar todas as contribuições, né, da parte de rotação, da parte de movimento linear, da parte de aceleração e por aí vai. Então meu trabalho ele pretende fazer assim, pegar o caso mais geral possível entre uma caixa esférica e uma partícula e calcular para aquele caso. E dar as ferramentas e os métodos para você fazer esse cálculo. É o essencial do meu trabalho. Só que além disso eu queria fazer um ponto a mais, né? Eu estou só fazendo uma introdução à ideia do meu trabalho. Porque assim, teve uma época que eu estava conversando principalmente com o Demetrio, que ele está no grupo, né? No grupo do WhatsApp que a gente começou com essas ideias. E deixa eu só ver se está gravando aqui certinho. Tá gravando certinho. Com o Demetrio e com o João. Balieri, eu não vou lembrar certinho sobre o sobrenome dele. E ele, obviamente, tem várias críticas em cima da mecânica nacional, eu também tenho. E a principal que ele estava levantando na época eram duas, né, principalmente. Uma eu tinha percebido junto com eles, uma eu tinha percebido e fui conversar com eles, e aí eles falaram, não, a gente percebeu também. E a segunda eu não sabia e eles começaram a falar comigo, principalmente na época que eu estava entrando em contato com a CIS e fiz um monte de reunião com a CIS lá, conversando sobre a minha expressão de força de variação das massas que não está aqui, justamente porque com o passar do tempo eu fui pensando sobre os casos que aparece a dependência da variação da massa do sistema e eu vi que você consegue tirar eles a partir do F igual a MA, não precisa do DMDT lá, que lá é conversa fiada. Então F igual a MA não é F igual a DPDT, tá? A expressão de partículas. Mas tá, daí é outra conversa e não vou entrar aqui. E o que eu queria dizer com isso é que qual que são os dois problemas que eles botaram para mim, né? O primeiro problema é a questão da curvatura da luz. Então, se você ver vários artigos que tem aqui, deixei citado aqui, ó, vai estar lá na referência. Se quiser dar uma olhada depois. Eu acho que esse daqui tem relação com interações tipo Weber e conservação de energia. Se eu não estou me enganado, eu acho que esse daqui é o artigo em que esses dois rapazes aí, eles vão pegar as interações tipo Weber, por exemplo, a força weberiana, que é proposta pela CIS, tá? E vai generalizar ela. Eles vão fazer... É que eu não vou querer abrir agora para mostrar certinho. Mas eles vão adicionar um grau de liberdade a mais na equação de força, que vai permitir com que você tenha uma liberdade a mais de você setar um valor a mais ali. Então, por exemplo, na força na força que a CIS propõe, de Weber, que a CIS propõe, você tem um epsilon lá, né? E aquele epsilon lá fica lá solto. Aí, quando vai calcular a precessão do periélio, precessão do planeta, precessão do periélio do planeta Mercúrio, uma coisa que o meu professor de orientação
Ele veio falando recentemente, aqui eu deveria falar que é um planeta Mercúrio, pra pessoa não achar que é, sei lá, o elemento Mercúrio, mas tá. Vocês estão ligados do que eu tô querendo dizer. A pressão do periódico do planeta Mercúrio, aquela variação angular bom, vocês entenderam. Ah, ela. Você consegue calcular ela se aquele epsilon for igual a 6, né? Então, até então ela ficava solta, mas a partir do momento onde que você tenta prever corretamente, utilizando a força de Weber, a pressão do periódico do planeta Mercúrio, você precisa setar ela igual a 6, né? E aí depois, obviamente, todas as outras também estão setadas. A pressão de todos os periódicos de todos os planetas são setadas automaticamente, assim, de forma automática, assim como acontece na relatividade geral. Na verdade, na relatividade geral, você não tem que setar um valor lá para dar certo, né? Ele já vem. Eu não sei como o próprio Einstein. Porque, assim, qualquer teoria que você for criar do zero, provavelmente você vai ter alguns graus de liberdade, e aí, conforme você for analisando casos particulares e fazendo simplificações, você já vai eliminando isso daí por conta própria. Foi basicamente o que o Assis fez, né? Só que o Assis teve que pegar o caso do periódico do planeta Mercúrio, né? Para setar ele igual a 6, mas seria interessante a gente fazer depois experimentos terrestres, né? Utilizando uma interação entre Terra e alguma coisa girando em relação à Terra, e calcular essa força aí que um exerce sobre o outro, ou o torque, e aí conseguir determinar esse epsilon aí para ver se ele dá 6 também, entendeu? Para ver se ele também está de acordo com o calculado no periódico do planeta Mercúrio, mas foda-se. Uh, e por que eu estou falando tudo isso? É justamente porque essas são críticas fortes, né? É uma crítica forte que esse artigo faz, que mesmo com esse grau de liberdade a mais que você tem na força de Weber que eles propõem ali, que não é a força do Assis, a força de Assis ela é justamente porque ela é conservativa, tá? E se você ler o artigo vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, mas o artigo basicamente está falando assim, existe uma força tipo weberiana, que eles chamam, tá? Que é bem próximo daquilo que o Assis propõe lá, só que tem um grau de liberdade a mais lá. E se você quer que aquela força seja conservativa, aquele grau de liberdade ele já vai embora. E aí retorna numa expressão tipo do Assis, exatamente igual ao do Assis. Você só tem um grau de liberdade que é aquele do epsilon lá. Do epsilon não. Eu estou chamando de epsilon. Mas é aquele tipo um Ezinho assim, ao contrário, que tem a perninha. É o Xi, que quando você vai escrever no latex é Xi. Mas deixa eu pegar aqui a expressão de força. Aí toda vez quando você for... Aqui, esse daqui, tá? Esse menininho aqui, ó. Xi. Toda vez quando você for... Se você quiser que a força seja conservativa, você precisa que aquele grau de liberdade vá embora e fica só um grau de liberdade. E aí tem um problema com isso, porque se você resolve... Bom, de acordo com o que os artigos defendem, né? Se você tenta utilizar a expressão de força que sai, aplicando que a expressão de força tipo weberiana tem que ser conservativa e cai na força proposta por Assis, se você propõe isso, você só tem duas possibilidades. Ou você resolve a pressão do planeta do Mercúrio, você calcula qual é a pressão correta, que é observada, assim, que é observada, que a maioria das pessoas concordam, ou de acordo com métodos atuais de medições aí ou se não, você resolve a curvatura da luz. E aí, obviamente, a ideia é que você não tem como ter as três coisas, né? Você não tem como você ter uma força que é conservativa, que calcula a pressão do periódico do planeta e a curvatura da luz. Então isso é uma crítica forte pra caralho, né? Se isso daqui fosse verdade, assim. Eu não tenho tanta certeza hoje, vocês vão ver o porquê disso. Mas isso é uma crítica muito forte, se for certa, né? Se ela estiver, assim, bem justificada, estiver bem argumentada. O problema é que não está. E aí eu vou mostrar o porquê. Que está no meu trabalho aqui, tá? Então, assim, fazendo a introdução, esse trabalho aqui eu acho que é muito importante para a galera que está trabalhando com a mecânica relacional, porque justamente está respondendo esses artigos ao mesmo tempo que está trabalhando no núcleo da mecânica relacional, que é deduzir as equações de Newton, né? E para isso você precisa da força entre esfera, massa e partícula, e para isso você precisa de uma força entre caixa esférica e partícula. E o meu trabalho, ele dá essas ferramentas e explica todo o processo de cálculo, e deixa todo o processo de cálculo passo a passo matemático, para se você discordar
que é possível deduzir as equações de Newton, né? Pelo menos algo análogo a elas. Você basta indicar para mim algum erro em qualquer linha, qualquer passo matemático que eu realizei aqui, e aí você vai ter refutado todo o meu passo, todo o meu processo de cálculo, justamente porque cada linha depende da linha anterior, tá? Então, a seção, o capítulo 3 depende da verdade do capítulo 2, que depende da verdade do capítulo 1, que depende da verdade... Assim, uma coisa vai sendo dependendo daquilo que eu fui encontrando na seção anterior. Então, isso a qualquer momento, se você encontrar algum erro matemático ali, todo o resto está errado. Tudo dali para baixo está tudo errado. Então, é algo muito interessante isso que eu fiz. Tá? Então, qualquer pessoa que discordar, que falar assim, eu não tenho certeza se chega às equações de Newton, ou como é que faz essa conta? Só indico meu TCC aqui, que aqui ela vai ter todo o ferramental, e qualquer coisa ela entra em dúvida comigo caso eu não tenha entendido, e caso vocês não tenham entendido. É algum passo matemático, algum ângulo que eu deduzi ali, alguma coisa que eu deixei dita ali e não ficou muito claro, fica tranquilo de entrar em contato comigo e conversar sobre isso. Mas o meu trabalho também tem essa ponta. E além de responder esse artigo aqui, e mostrar que, na verdade, a argumentação dele não é válida, a argumentação que ele faz para mostrar que a força de Weber ela não consegue ser conservativa, deduzir a precessão do periélio do planeta e a curvatura da luz. Além de eu fazer isso nesse trabalho, além de eu fazer o cálculo lá da força caso esférico e partícula, tem uma terceira coisa que eu fiz nesse trabalho aqui, e foi justamente assim, eu não sei qual é a energia de repouso de partículas, eu não sei se é mc quadrado, se é menos meio de mc quadrado, se é meio de mc quadrado. Se não tem energia de repouso, eu não sei, tá? Eu não tenho capacidade para analisar isso daí, não faço a menor ideia como é que isso daí deve ser testado experimentalmente, assim. É uma coisa que foge totalmente da minha capacidade intelectual no que diz respeito a isso. Mas, de qualquer forma, atualmente acredita-se que as partículas têm energia de repouso igual a da relatividade especial, né? Que é mc quadrado. Então, assim, eu não estou querendo dizer que é mc quadrado, tá? Nesse trabalho aqui, você vai ver que eu ponho que seja mc quadrado, mas eu estava pensando nessa crítica que estavam formulando, que é assim, se você trabalhar com o que a CIS faz, que é esse universo finito, carará, você vai chegar numa energia de repouso. Se você pegar a própria energia potencial do Newton e você calcular a energia potencial que o universo vai exercer sobre uma partícula no centro dela, você vai ver chegar numa energia de repouso. Você consegue também chegar, tá? Não é uma característica especial da energia potencial de Weber. Só que você tem que entender que ela não vai dar mc quadrado, não vai dar essa energia de repouso, certo? Vai dar uma outra energia de repouso. E por que é interessante eu falar isso? Bom, justamente porque digamos que a energia de repouso seja mc quadrado, tá? Se você botar epsilon igual a 6, você vai ver lá que essa energia de repouso ela tem uma dependência com epsilon. Depois eu vou mostrar aqui mais exatamente isso. Mas você vai ver que essa energia de repouso ela tem uma dependência com epsilon. Se você usa o epsilon igual a 6, que é para... E isso é fácil de mostrar. Se você usa o epsilon igual a 6, que é para calcular a pressão do periélio do planeta, você chega na energia de repouso é menos meio de mc quadrado. E atualmente acredita-se que a energia de repouso seja mc quadrado. Mas digamos que não seja nem menos meio de mc quadrado e nem mc quadrado, seja qualquer outra coisa. Como explicar isso? Bom, a mecânica racional automaticamente vai estar refutada no que diz respeito à experimentação, né? Ela não vai estar de acordo com aquilo que acredita-se ser o valor correto. Refutada de parênteses, tá, galera? Vamos com calma nessa questão aí, mas ela não vai estar de acordo com o que é mais aceito, assim, pela comunidade científica, né? Do valor observado para a energia de repouso de uma partícula, né? Ele acredita ser a energia de repouso de uma partícula, dado alguns experimentos que tiveram e interpretaram esses experimentos de determinada forma e tal, e chegaram a essa conclusão, né? E digamos que então, ao mesmo tempo que a mecânica relacional vai estar refutada nesse sentido, a relatividade geral também, né? Porque a relatividade geral ela prevê mc quadrado, e se não for mc quadrado, então tchau, abraço, né? Tchau, obrigado. Então, a minha ideia é justamente fazer o seguinte. Atualmente acredita-se que o universo está em expansão, né? E aí, a minha ideia é justamente o seguinte. Ao invés de eu botar um universo que seja estático, no sentido que o Assis propõe, se você ver os modelos cosmológicos que ele propõe ali, é um universo finito, né? Vai até um momento não tem mais partículas.
E, e ele nunca aumenta ou diminui de tamanho, coisa do gênero. Ele é algo mais estático nesse sentido, né? Ele não é algo muito dinâmico. A dimensão dele, o raio do universo, por assim dizer, nunca está variando no tempo. E aí eu proponho eu proponho que, na verdade, esse raio do universo ele varia no tempo, e eu mudo a interpretação de que esse raio do universo não é o raio até onde tem partículas, é até onde é possível observar e tal. Tem uma semelhança com o que o próprio Demétrio chegou a fazer uma vez, que eu não sabia desse artigo dele, mas recentemente eu fui ler e ele tinha falado isso pra mim, que, bom, ele pensava que interação são retardadas, e ele entendia retardado por demora um tempo para começar a ação, né? Não é a forma como acredita ser interação retardada. Interação retardada é quando a força no tempo atual depende da configuração material no tempo anterior ao tempo atual. Isso é uma interação retardada. Só que eu acredito numa interação instantânea, e a forma como ele falou, ele acredita também numa interação instantânea. Só que é uma interação instantânea tal que, para começar uma interação, você precisa estar dentro da sua esfera de universo observável. Você precisa estar dentro de uma esfera de até onde a luz conseguiu ir. Até onde você consegue ver, por assim dizer, se você tiver os melhores equipamentos tecnológicos para conseguir observar. E a força vai ser instantânea, vai depender de como a partícula está se movendo no tempo atual. E aí, essa partícula se movendo no tempo atual vai ser uma força do tempo atual de acordo com esse movimento no tempo atual, não no tempo anterior. A única coisa que vai acontecer vai demorar para começar a interagir, entendeu? Vai ter um atraso no começo da interação, mas depois que começa a interação, ela é instantânea, entendeu? Isso não é uma interação retardada, tá? É só um detalhezinho ali de como acontece, tá? Mas... E aí, se você bota isso, e ao mesmo tempo você bota... não é galinha que bota não, mas tudo bem. E você bota ao mesmo tempo que o universo está em expansão, conforme acreditam atualmente, de acordo com a lei de Hubble, você vai ter um grau a mais de liberdade na energia de repouso, que vai permitir a você deduzir qualquer energia de repouso que você queira. E aí eu setando, e isso é interessante, e eu setando que a energia de repouso seja igual ao mc² de Einstein, que é a energia de repouso de Einstein, que o Einstein propõe, e que o mais acredita atualmente, né, que seja, você acha uma relação entre a constante de Hubble, a velocidade da luz e o raio do universo, que estão dentro das grandezas, se você bota lá a velocidade da luz, bota na equação, bota a velocidade da luz, o raio do universo, tenta calcular a constante de Hubble, você vai ver que esse cálculo que você faz, que você extrai da imposição de que a energia de repouso seja mc², das equações aqui, você vai ver que essa relação que existe, que você deduz aqui, puramente matematicamente, fazendo simplesmente um modelinho cosmológico, dá uma constante de Hubble da mesma ordem de grandeza que a observada atualmente, que é a mais aceita, né? Tem até uma parte aqui, ó, vai estar aqui no meu... eu não fiz nenhuma apresentação, tá? A apresentação minha vai ser por aqui, eu acho que é até melhor, porque aí vocês já vão acompanhando, tá? Aqui no capítulo 6... a constante de Hubble que eu chego, ela tem que ser mais ou menos aí de 2 vezes a velocidade da luz sobre o raio do universo, para você conseguir calcular a energia de repouso de Einstein, tá? Essa é a posição que eu preciso ter para você conseguir calcular a energia de repouso de Einstein. Então o universo pode estar se expandindo como contraindo, e a constante de Hubble precisa estar nesse valor aqui. O mais representa a expansão e o menos representa a contração, tá? Não faz diferença estar expandindo e contraindo o universo observável. Mas, calma, depois a gente conversa sobre isso. Então, se você usar a velocidade da luz atualmente e o raio do universo, que é o valor mais aceitável para o raio do universo atualmente, que a maioria da galera aceita e tal, você vai ver que o valor vai ser mais ou menos 9,64 vezes 10 a menos 19, 1 sobre segundo. E aí, isso daqui é o que? 10 vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 18, né? Então a ordem de grandeza daqui é 10 a menos 18. E aí o valor observado atualmente, mais aceito observado atualmente, é 2,27 vezes 10 a menos 18, tá? Então, que é aproximadamente 1 daqui, né? Então é 10 a menos 8 e daqui é aproximadamente 10 a menos 8. Então tá na mesma ordem de grandeza. E é interessante porque, assim, saiu de uma forma completamente trivial, sabe? Eu simplesmente falei, a energia de repouso é igual a de Einstein. Aí encontrei isso aqui. Aí eu pluguei esses valores aí de acordo
os mais aceitos atualmente, né, com os valores mais aceitos atualmente aí. E aí cheguei nisso daqui e aí comparei com o observado e deu certo. E teve outras coisas que eu fiz posições aqui, por exemplo, calcular a idade do universo e tal, mas depois a gente tem que conversar sobre isso. Eu cheguei nesse valor da idade do universo e o valor mais aceito atualmente é exatamente o que eu cheguei. Então, tem várias coisas aqui muito interessantes. Então, assim, em resumo, além desses dois outros negócios que eu fiz, né, de responder esses artigos aqui, esse aqui não é o único artigo, tá, que faz da curvatura da luz, tá? Tem este daqui, e eu acho que tem mais um aqui que tá por aqui. Acho que esse daqui, ó. É esse daqui, provavelmente. Tá, são os 3 artigos que eu linkei. E eu respondi eles todos os 3. Além disso, eu fiz a parte do cálculo eu mostrei o processo de cálculo, né, como é que você faz, passo a passo matemático. E além disso, eu fiz a terceira possibilidade de que eu analisei um modelo cosmológico, eu propus um modelo cosmológico que está mais de acordo com a crença atual, né, que o universo está em expansão e período de Pororó, e calculei e achei uma relação entre a constante de Hubble, a velocidade da luz e o raio do universo, tá? Que precisa ser para deduzir as equações de repouso de Einstein, que é mc quadrado, e disso eu cheguei e eu consigo calcular a constante de Hubble utilizando a velocidade da luz e o raio do universo, e que está de acordo com, pelo menos em ordem de grandeza, está de acordo com o que é observado experimentalmente. Então, assim, é um passo interessante. Eu não estou querendo dizer aqui que o universo sim está em expansão, o universo não está em expansão. Eu não importo muito isso, acho que isso é muito distante para mim, eu não consigo... Cara, a gente não conseguiu sair da própria galáxia, tá ligado? A gente não conseguiu chegar ao centro da nossa galáxia. A gente nunca conseguiu sair do planeta Terra direito, tá ligado? Algumas pessoas foram pra Lua e tal, mas a gente nem pra Marte, que eu saiba, nenhum humano chegou lá. Então, assim, nosso conhecimento sobre como o cosmos funciona é muito limitado, sabe? E tem várias pressuposições e várias suposições que são realizadas e precisam ser realizadas em qualquer processo da física, mas principalmente na Universidade o cosmos, são suposições que sem aquilo ali você não consegue ir pra frente, justamente porque você não tem como viajar de um ponto do espaço e ir até o outro, sei lá, ir até o centro da galáxia e ver como as coisas estão se movendo lá. A gente não tem como ir para outra galáxia, a gente não tem como ir para lá, para a fronteira do nosso universo e ver como ele está se expandindo. A gente não tem como ver essas coisas, entendeu? Então, assim, eu considero que a gente tem um conhecimento muito limitado sobre o funcionamento do cosmos. Então, para mim, eu não quero aqui dizer nesse trabalho aqui, eu não quero que você saia daqui entendendo, e eu não deixei muito claro isso, mas eu tô falando aqui agora, mas eu não quero que você saia aqui entendendo que eu tô querendo dizer como o mundo funciona, como o cosmos funciona. Tô querendo só simplesmente propor. E é interessante mais ainda que se você que está me assistindo acredita que o universo não esteja expandindo qualquer coisa do gênero, basta pegar o H0 e colocar igual a zero. E aí você vai chegar nas equações como se o universo não tivesse em expansão. É simples, é muito simples daqui. Então, se você pegar o H0 e botar igual a zero. E aí, como o H0 vai te dar o quão rápido, como se dá essa expansão, se você botar igual a zero, a expansão é igual a zero, não é nula, então não tem expansão. É bem simples, entendeu? Então basta você pegar nas equações que eu cheguei, botar H0 igual a zero, ou a variação da constante de Hubble igual a zero, tudo igual a zero que esteja relacionado com a constante de Hubble, e você vai chegar nas equações do universo estático. Não vai ter essa expansão. Então, assim, é um caso mais geral que eu trabalhei e que pode retornar com uma simples modificação ali, botando só o bagulho igual a zero e simplificando as equações. Você consegue chegar nesse caso mais bonitinho, assim, que te agrada mais, por assim dizer. E é isso. Então agora vamos partir, depois dessa introdução imensa aqui do meu trabalho e da importância que eu acredito que ele tenha para a mecânica relacional, eu vou ir para o trabalho propriamente dito, né? Então eu vou falar aqui do sumário, eu não vou entrar nas contas aqui, porque são um monte de contas. Se você olhar aqui, ó, cara, um monte de conversa fiada e essas imagens aqui eu vou chegar a mostrar, mas depois disso é só conta aqui, ó, você vê aqui é só conta, definir integral, e vai, velho, e é conta, e define ângulo, e acha, e define integral, e resolve integral, e vai usando identidades vetoriais de produto escalar, produto vetorial, e vai achando ângulo, e ângulo, e vai, entendeu? Assim, se você quiser perder um tempo da sua vida lendo isso aqui,
Obrigado, mas obrigado por dedicar isso, mas vai ser um negócio bem triste, assim, você vai sofrer bastante. Porque isso aqui é uma tristeza, sabe? É muita conta mesmo. Muita conta. Tá. Então, já deu pra entender que eu não vou perder tempo mostrando os passo a passo matemático aqui, né? Se você quiser que depois ver passo a passo matemático, você vê aqui como é que eu estruturei exatamente, né? Como é que foi o processo exato de toda a justificação e toda a argumentação que eu fui fazendo aqui para chegar nas expressões de força entre caixa esférica e esfera maciça entre partículas, tá? E tem os apêndices aqui também, que é pura conta dos apêndices aqui, ó. Eu fui definindo no decorrer do texto e eu deixei nos apêndices esses cálculos mais brutos, né? Os cálculos das integrais e lá. Bom, então vamos lá. Então eu não vou entrar na parte de conta, tá? Acho que dá pra entender, porque não é pouca conta. Bom, então eu começo lá com a energia de partículas, tem essa aqui de gravitacional, aí eu falo que ela surgiu como uma analogia da expressão de Weber, que o Weber mesmo deu para partículas, que foi encontrado experimentalmente. Eu cito os artigos lá da CIS, que ele escreveu recentemente, né? São esses aqui os artigos da CIS. Aqui, ó. São esses 5, esses 4 aqui, principalmente, né? Que ele discute toda a parte de construção da... Tem muito assunto aqui, mas aqui em alguma parte desses 4 aqui vai ter os experimentos que o Weber utilizou e que o Ampère provavelmente também vai ter, que citação, pelo menos a citação deles, utilizou para chegar nas expressões de força que eu trabalhando aqui, que foram obtidas de certa forma experimentalmente. Não é só experimentalmente, mas vai entrar em filosofia da ciência, não vão as coisas que eu disse daqui não, vai só complicar as coisas. Bom, aí relacional, tá, daqui todo mundo, assim, eu não vou ensinar pra vocês essa parte porque eu acredito que todo mundo que tá aqui já compreende aqui. A expressão de força relacional, período de paróquia, o que eu quero dizer com relacional, papapá. Acho que daqui é perder tempo. Tá, como é que eu vou fazer essa conta? Vamos para a parte importante. Como é que eu vou fazer essa conta da caixa esférica e partícula? Para qualquer caso da caixa esférica, envolvendo a caixa esférica, movimento da partícula, em qualquer posição da partícula que estiver em relação à caixa esférica, por aí vai. Bom, primeiro, o meu objetivo final é da esfera maciça, não é da partícula, tá? Então o objetivo final é da esfera maciça, não da partícula. A caixa da esfera maciça, não da caixa esférica, tá? O objetivo final é da esfera maciça, não da caixa esférica. Mas a da caixa esférica é um passo intermediário para a esfera maciça. Então o que a gente faz? A gente pega a esfera maciça e divide em caixas esféricas, depois recorre ao processo de integração para descobrir a força que uma esfera maciça exerce sobre uma partícula. Certo? Então, primeira coisa, antes de eu chegar e calcular a força que uma esfera maciça exerce sobre uma partícula, eu preciso saber de uma força que uma caixa esférica exerce sobre uma partícula. Ou da energia potencial, né? Energia potencial entre elas. Bom, e como é que eu vou descobrir da caixa esférica? Que é o Chan, né? Que é um negócio que vai resolver todos os problemas da vida. E vai culpar as estrelas. A gente recorre a dividir essa caixa esférica em várias circunferências. E é interessante que essas circunferências que eu faço a divisão, que eu utilizo aqui, elas botam a partícula numa posição de simetria. Então pensa assim, você tem uma caixa esférica, você tem uma partícula em qualquer ponto, tá? Qualquer ponto. Bom, digamos que ela esteja em qualquer ponto, tá? Aqui em qualquer ponto. Tá? Pode ser aqui, papapá. Bom, você tem esse ponto e você tem um outro ponto. Você tem o centro da caixa esférica, certo? Você tem o centro da caixa esférica. E por 2 pontos se passa uma reta. Então traça essa reta. Em qualquer instante do tempo, vai existir o ponto que é o centro da caixa esférica e vai existir o ponto que é onde a partícula está. São 2 pontos. Por 2 pontos se passa uma reta, acabou. Geometria euclidiana. Pega elementos de Euclides e lê. É o axioma, sei lá qual, mas é um axioma lá básico de geometria euclidiana. Tá, forma essa reta, beleza? Formou essa reta. Por uma reta, existe apenas um conjunto de planos, né? Existe planos que não são perpendiculares a essa reta e existem planos que são perpendiculares. Pega os planos que são perpendiculares a essa reta. Você tem lá o centro, tá? E você tem a partícula. Pega planos perpendiculares a essa reta que é formada pelo centro da partícula, pelo centro da caixa esférica e pela partícula. E aí você vai fazendo mentalmente o processo de corte da caixa esférica. Então a caixa esférica, ela vai se tornando anéis. Quer ver, ó? Tá vendo isso daqui? Então você vai aumentando a quantidade de corte, vai diminuindo a distância entre os cortes que você vai fazendo. Você vai cortando ela por planos perpendiculares a essa reta.
você vai chegar, ó, você tá vendo aqui, ó, você tá vendo essa região aqui, ó, entre os planos? Ela forma basicamente isso daqui, ó. E conforme você vai aumentando a divisão e diminuindo a distância entre elas, elas vão se transformando, elas vão deixando de ser um anelzinho, tem uma certa espessura, papapá, vai ficando cada vez mais fino, e cada vez o diâmetro do raio, o diâmetro da parte de cima do anel e da parte inferior, vai cada vez se aproximando, e até se transformar em uma circunferência. E olha que interessante, essa circunferência tem a partícula, neste caso aqui especial, nesse caso aqui que eu estou fazendo, desses planos e tal, essa partícula aqui está numa condição de simetria. Se você olhar todo o processo, você vai ver que essa partícula está à mesma distância de qualquer ponto da circunferência. E a força depende da distância. A força entre partículas. E a energia potencial também. Então você vai poder pegar a distância e vai poder tirar da integral na hora de você calcular para a circunferência. Quando você calcular a força que uma partícula, que uma caixa esférica, que uma circunferência exerce uma partícula, tá? Nessa condição de simetria aqui, com a partícula aqui, que passa por uma reta que passa pelo centro da circunferência, e é perpendicular ao plano que a circunferência está, que é justamente o que você obtém fazendo esse processo aqui, tá? Esse processo aqui que eu citei anteriormente. Aí você vai ver que essa distância aqui entre a partícula e qualquer ponto da caixa esférica, da circunferência, é o mesmo. E aí simplifica bastante, porque aí você vai conseguir tirar isso na hora que você for calcular a força que uma circunferência dessa uma partícula, certo? E da energia potencial também. Então, isso simplifica bastante. Só que ao mesmo tempo complica algumas outras coisas, mas simplifica bastante justamente porque, e aí eu vou mostrar mais pra frente, vira uma integral de uma única variável, tá? E aí fica fácil as coisas daí pra frente. Virando uma integral de uma única variável, e é muito simples de resolver porque é uma integral de senos e cossenos. E não é uma complicação na questão de resolver, tá? Então, a ideia é pegar uma caixa esférica, formar essa reta, formar esses planos, pegar esses planos, cortar a caixa esférica, aí vai formando anéis, e depois esses anéis vão diminuindo de tamanho, né? Conforme você vai aumentando o número de planos e de distância entre eles, vai diminuindo a distância entre eles, você vai chegar em circunferências, e aí você, sabendo a força que uma circunferência exerce sobre uma partícula, você recorre ao processo de integração para descobrir qual é a força que uma caixa esférica exerce sobre uma partícula. Simples assim. E é interessante porque esse bichinho aqui, essa partícula aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, e é fácil de calcular, justamente porque não depende da distância, a distância vai sair. Então, e a circunferência pode ter qualquer movimento, e depois a gente vai fazer essa tradução, né, de movimento de uma circunferência para uma partícula, mas tá. E aí você monta a integral, né, você faz a integral, uma força que uma circunferência exerce uma partícula, a circunferência eu simbolizei com C, e a partícula como o número 1. Tá? Aí você faz a integral sobre o domínio da circunferência, da expressão de energia potencial entre partículas, aí você troca a massa da partícula 2 por dm2, que é o elemento de massa lá da circunferência. E a distância é S, como a distância é a mesma para todos, você consegue tirar da integral e vira só uma integral da dm, que é a massa total. Integral de dm sobre o domínio inteiro da circunferência vai dar a massa total da circunferência. E você vai ter esse r ponto quadrado aqui dm. Esse r ponto quadrado você vai depender, então, como vai estar lá no apêndice B, quer ver? Aqui no apêndice B, o R ponto, aqui eu demonstrei como é que se relaciona o R ponto com as velocidades lineares e a rotação, tá? Então, o R ponto, na verdade, assim, eu mostrei que o R ponto é esse daqui, né? Aí eu defini o R1, o R2, aí usando R1 e R2 eu calculei a distância entre os pontos R1 e R2, aí eu fiz a derivada e tal, e aí eu fui mostrando que R ponto é igual a esse daqui, tá? Onde V1, 2 é a velocidade 1 menos a velocidade 2. Tá? A velocidade 1 é a velocidade da partícula 1, a velocidade 2 é a velocidade da partícula 2. E aí você bota isso daqui, você troca lá o R ponto por isso daqui, e aí você bota que a velocidade da partícula 2 é a velocidade linear da circunferência, mais a parte de rotação da circunferência. E aí depois é só resolver as contas. Assim, é muito mais coisa, mas de forma simplificada é isso. E aí
Bom, e aí é uma questão de fazer conta. Aí depois, se vocês quiserem ver aqui mais pra frente, mais a fundo, vocês vão ver aqui como que eu vou fazendo, as identidades que eu vou utilizando. Porra, é muita coisa, sabe? Então não vou passar aqui, tem vários vetores que eu fui definindo, várias coisas que eu fui simplificando. Cara, isso daqui foi assim, eu refiz aqui umas 1000 vezes e confia em mim. É, essa daqui, utilizando esse método de dividir a circunferência em circunferência, não, uma classe esférica em circunferências, acredite em mim, essa daqui é a forma mais agradável, tá? É, eu tentei muito de outras formas, mas essa daqui é a forma mais agradável, cara. É um negócio muito treta, sabe? Fazer essas contas aqui. Então, siga. Se você algum dia quiser verificar isso aqui passo a passo, siga o que eu fiz aqui, porque eu fiz daqui eu fiz essas contas de umas 4, 5 vezes de maneira diferente, utilizando várias bases vetoriais, várias posições dessas bases vetoriais aí, várias posições do sistema de referência, a origem dele em vários locais diferentes. E essa daqui é, ao mesmo tempo, a mais simples e a que utiliza só e somente a geometria do problema. Se você vê, eu defino esse Z chapéu aqui, que é fácil de definir justamente porque é um vetor unitário que está nessa reta, está na direção dessa reta, e está no sentido do centro da classe esférica até a partícula. Tá? Então é fácil definir isso pela própria geometria. A geometria do problema me dá esse vetor, que eu posso construir esse vetor. O segundo vetor que eu construo é um vetor que é perpendicular a esse G chapéu e que é dado pela decomposição da velocidade angular da circunferência, tá? Em uma componente em Z e uma componente perpendicular a Z. E eu pego um vetor unitário nessa direção aqui, tá? Então eu pego a própria rotação da circunferência, o vetor de rotação da circunferência, e eu pego e decomponho ele no Z e algo perpendicular ao Z. Esse algo perpendicular ao Z, eu pego o unitário dele e ele vai me dar uma nova direção. E depois eu defino um terceiro vetor para formar a base vetorial. Eu pego o I, o Z, e eu defino um segundo vetor, um terceiro vetor, desculpa, tal que o I rotacional J, o I rotacional o I rotacional com esse terceiro vetor vai me dar uma base orientada, esqueci o nome, positivamente orientada, né? Que é chamado. Então, tipo, I rotacional J é igual a Z, entendeu? E aí, J rotacional Z é igual a I. Então, eu formei essa base, eu introduzi esse vetor J, tal que essa base aqui, o I já falei, como eu pego. O Z eu também já falei. O J eu vou pegar como aquele vetor, tal que transforma essa base aqui nessa ordem que eu fiz, é uma base positivamente orientada. Isso aí é fácil de fazer tendo o I e o Z. Você consegue definir o J facilmente. Basta falar aqui I rotacional Z é menos J. Pronto. Você já definiu o J. O J está dado. É menos I rotacional Z. Pronto. Esse é o J. E aí, então, eu usei a própria geometria do problema. Eu não tive que botar uma base do nada e tirar da bunda. Não. Dado só a caixa esférica, ou só a circunferência e a partícula, eu consigo encontrar a força entre elas, a energia potencial entre elas, sem precisar introduzir um observador, um referencial que está observando esses movimentos. Não. Só com isso. Só com essa geometria e com essa simetria que você me dá. Com esses componentes que você me dá, eu consigo construir geometrias e simetrias e por aí vai. Então é muito interessante isso também que eu faço aqui. Mas tá, aí é a questão de você se você quiser perder tempo com isso aqui, é a questão de você olhando. E aí é conta, tá? Não tem o que fazer. E aí depois eu pego essa circunferência, integro para uma caixa esférica, depois pego a caixa esférica e integro para uma esfera maciça, tá? Então, eu não sei se eu faço a comparação aqui, deixa eu ver aqui se eu faço a comparação, tá? Interior, não. Tá. Tem uma parte importante que é legal eu falar, ó. Eu chego no final da interação entre o S, ele é... Deixa eu ver se o S é da caixa esférica, é da caixa esférica. Então eu chego que resultado final. Realizando a substituição da expressão obtida na última sessão, energia potencial desejada, que é isso daqui, tá? Então se você vê
essa parte aqui, que depende dessa variação desse R2 ponto, que é o quanto ocorre essa expansão, eu não vou perder tempo aqui explicando, mas é a velocidade de expansão, é a velocidade com que essa caixa esférica está aumentando, o quão rápido está aumentando o raio dela, tá? E se você botar isso aqui igual a zero, que é a coisa que eu faço aqui, ó, é possível ver que ignorando os termos de expansão, ou seja, bota R2 ponto igual a zero, que é o termo de expansão, tanto aqui como aqui, papapá, vai sobrar só essa parte aqui de cima, né? Ó, só a parte de cima. E isso daqui, se você ignorar essa parte aqui também de rotação, você vai ver que tem aqui o v quadrado, né? Que vai virar o mv quadrado, o m v ao quadrado. É que ainda não é da esfera maciça, é da caixa esférica. Então calma, tem que chegar lá na esfera maciça. Mas você vê aqui que para uma partícula, e isso daqui é para qualquer ponto do interior, tá? Ó, cálculo da partícula no interior de uma caixa esférica, qualquer ponto no interior, tá? Não precisa estar no centro, qualquer ponto no interior, eu consigo demonstrar passo a passo matemático, partindo da expressão de Weber, energia potencial de partículas, que para qualquer ponto do interior, a energia potencial entre uma caixa esférica e uma partícula é dada por isso daqui, com a possibilidade da caixa esférica estar se expandindo, tá? Se você tira a possibilidade da caixa esférica estar se expandindo, você bota o R2 ponto para zero, você vai chegar nisso daqui, tá? Nesse negócio aqui. E aí, se você bota sem rotação, vai chegar nisso daqui, que corresponde ao valor obtido por Cis para uma caixa esférica sem expansão e sem rotação com a partícula no seu interior. Se você pegar lá no apêndice B, acho que não sei se vai ser no apêndice B ou se vai ser no meio do livro, mas vai ter um lugar aqui no livro onde que ele vai falar da energia de interação entre uma caixa esférica e uma partícula. Quando a partícula está no interior. Tem algumas divergências aqui, eu não expliquei ainda o que são esses vetores, esse Z aqui, aí. Mas se vocês pegarem para ler, vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer com esse Z aí, tá? É razoavelmente fácil de entender. Depois eu vou explicar melhor. Isso. Ó. Se vocês observarem... Tá, tem alguma coisa a mais aqui. Não, é que esse daqui é da esfera maciça já, né? Bom. Tá. Mas corresponde igual, é que eu não tô achando aqui onde que tá. Mas dá exatamente igual que o Assis encontrou. Então, assim, novamente, é algo que mostra que o Assis chegou nas equações corretas e fez os cálculos corretos e tá tudo certinho, entendeu? E quando a partícula está no centro da caixa esférica, tá? Tá. Que o Assis também fez quando a partícula está no centro. Calma aí. Tá. Quando a caixa esférica não possui movimentos lineares e rotação em torno do seu centro, você vai ter essa impressão de energia aqui. Se pegar essa daqui e botar aqui o V2, que é a velocidade da caixa esférica, vai a zero. E você pega esse R0 aqui, que é um vetor que vai te dar uma rotação fora do centro da caixa esférica. A caixa esférica não vai rotacionar em torno do centro dela, vai rotacionar em torno de um eixo aqui fora do centro, sabe? E aí, se você tira essa possibilidade dela, vai dar esse daqui, que é exatamente o valor obtido por Assis, tá? Então, assim, em todos os casos aqui, eu consegui demonstrar que dá tudo igual ao do Assis, tá ligado? Então, é uma verificação de que o Assis realmente chegou nas equações corretas. E é uma verificação por um método que eu desenvolvi aqui. Vocês podem ver como é que eu resolvi e tal. E que corresponde com a Assis, então dá credibilidade ao trabalho da Assis, tá? E é uma credibilidade assim, basta alguém mostrar algum erro aqui que vai mostrar tanto que eu quanto que o Assis não está justificado ao afirmar esse ponto. Coisa dizer que ele está errado. Estou querendo dizer que ele não está justificado. Não existe um processo justificacional partindo da partícula até a caixa esférica. A partir de hoje existe. Esse trabalho aqui existe. Então esse trabalho aqui, ele faz essa justificação aqui. Tá? Toda essa justificação, passo a passo. E depois eu faço da esfera maciça, que novamente... no centro... Deixa eu ver no centro, porque é o que importa que o Assis calculou no centro. Eu calculei em outros pontos, mas... tanto que, igual eu falei, eu não calculei só com a partícula no centro, né? Eu calculei com ela no exterior e em qualquer ponto no interior, né? Não só no centro, em qualquer ponto no interior.
tá? E aí eu cheguei que a energia potencial é isso daqui. E aí você vê aqui, né? Se a esfera maciça não expande, não tem rotação, virou menos com menos, meio, dá mais, m meio, então dá meio de mv quadrado e com o psi aqui. Que o psi dá para retirar. Aí tem que ir atrás do livro do Assis pra você entender como é que esse psi sai fora, né, da jogada. E vira só meio de mv quadrado, mas tá aqui a energia de cinética de Newton, né, em referenciais inerciais. Então, novamente, equivale ao que o Assis encontrou. Já quando a esfera maciça rotaciona em torno do seu eixo, tendo o resultado do caso anterior, pois a parte de rotação só não anulará caso a rotação ocorra por um eixo que não passa pelo centro da esfera maciça, que é o mesmo que dizer que o eixo não passa pela partícula, já que ela está no centro da esfera maciça. O resultado diverge daquele obtido por Assis para esse caso, pois ele centra a esfera maciça no referencial. Não é que diverge da interpretação que o Assis dá. Aqui é um problema que a gente vai entrar mais pra frente. Eu pretendo, acho que, fazer uma outra apresentação, justamente porque essa daqui já deu o quê? Já deu quase 1 hora, né? Então eu não pretendo fazer mais do que 1 hora e meia, e daqui a pouco eu preciso sair. Então eu pretendo fazer uma segunda parte aqui explicando isso aqui, até porque o meu próprio trabalho ele não discute muito bem isso aqui. Mas a ideia é que quando a esfera maciça rotaciona em torno do centro dela mesma e a partícula está lá no centro, não tem uma parte de rotação, tá? Não aparece nenhum termo de rotação aqui. Só vai aparecer um termo de rotação, e você consegue ver isso aqui, quando a rotação é em torno de um eixo fora do centro dela. A esfera maciça, ela rotaciona em torno do eixo que é fora do centro dela, e não em torno do centro dela. Se ela rotacionar em torno do centro dela com a partícula lá no centro, não vai dar nenhuma diferença. E eu gosto de pensar nisso aí, tipo assim, se você está no centro, se você está lá no centro, lá onde a partícula está, você não consegue ver a rotação dessa esfera maciça, justamente porque todas as partes dela são homogêneas e pororó. Então não tem o porquê aparecer esse termo de força. Se você não consegue ver, não tem porquê aparecer. É aquele princípio que o Assis bota aqui. As relações cinemáticas têm que corresponder com as relações dinâmicas, né? Então, de fato, não deveria aparecer uma parte que corresponde à parte dinâmica aqui, dependendo de algo que não é possível ser observado cinematicamente, né? Partindo daquele referencial para aquele outro referencial. Então, realmente é interessante que isso aconteça, né? Eu estou totalmente de acordo com isso que aconteça. Se alguém conseguir mostrar que isso aqui está errado e que eu errei algum passo, por favor, faça isso, tá? Esse cara daqui é algo muito importante para mim. Então, só vai aparecer quando a rotação for fora do eixo, do centro dessa esfera maciça. E isso vai levar a alguns problemas com o modelo cosmológico que você propõe e tal, porque aí você só vai conseguir deduzir as equações para referenciais não inerciais se o universo estiver rotacionando para um eixo fora do centro dele. E aí a partícula vai deixar de estar no centro do universo, que é o centro dessa esfera maciça. E para deixar de estar no centro da esfera maciça, você não vai conseguir mais deduzir as equações de Newton, vai aparecer vários outros termos. Porque quando a partícula não está no centro dessa esfera maciça, aparece um monte de outro termo. E você pode utilizar, você pode ver aqui na minha seção de... Deixa eu ir lá no tal sumário. Aqui, ó, no centro, no exterior. Caraca, eu não calculei no interior. Tá, mas se for na expressão de força você já vai ver. Mas se calcular da energia também, você vai ver. Com R2 no interior aqui, ó. Você vai ver que a expressão de força é um negócio nada a ver aqui, ó. Esse daqui, com termo de expansão, sem termo de expansão, vira isso aqui. Não tem aqui MA, entendeu? Tem o MA aqui, mais ou menos. Aqui, ó, por aí o MA. Tem aceleração aqui, mas não vai virar F igual a MA. E não vai virar F igual a MA mais os termos de força fictícia. Não vai virar. Simplesmente não vai virar. Entendeu? Então, esquece. Tem que estar no centro da esfera maciça. E aí isso leva a complicações, igual eu falei e tal. Eu não vou me estender muito aqui, mas se você parar um tempo para pensar sobre isso, você vai entender. E eu pretendo fazer uma outra apresentação explicando essas coisinhas, esses detalhes a mais por aí. Então, o resultado é o mesmo. O problema é que eu divirjo do Assis quanto à correspondência que ele faz entre os vetores que ele deduz e os vetores que estão
na, na mecânica clássica de Newton, né? Com a correspondência que ele faz. Ah, na parte da força fictícia. E vai ter uma sessão aqui que eu vou falar melhor nisso daqui. Tá, e aí depois, deixa eu ver aqui que eu tava aqui, né? E aí depois eu faço para a esfera maciça, eu falo que corresponde também para a cis, eu calculo para... Eu acho que eu não calculo aqui para... Eu calculo no exterior, mas não no interior. Eu calculo no centro, certo? Quer ver, ó? Lá no sumário. Aqui, ó, energia potencial. Aí calculo no exterior da esfera maciça, com R2 constante. Quando eu calculo no exterior com R2 variante, R2 variante é conforme a lei de Hubble. R2 constante é quando todo ponto da caixa esférica se expande em relação ao centro dela, se afasta em relação ao centro dela. Não se afasta, mas tem o componente de expansão que é igual para qualquer outro ponto dessa esfera maciça. Enquanto que, conforme a lei de Hubble, quanto mais perto do ponto, quanto mais perto do centro, a esfera maciça, mais devagar essa expansão ocorre, quanto mais longe, mais rápido. Justamente porque tem uma dependência da distância, né? É a lei de Hubble. A lei de Hubble, quanto mais distante está um objeto está, maior a velocidade de distanciamento que ele tem, né? Mais rápido ele está se distanciando de nós. Bom, pelo menos essa é a interpretação que estão dando aí pro redshift observado. Mas de qualquer forma, bom, é isso. E, então eu não calculo no interior, mas eu calculo no exterior e no centro, tá? Mas se você quiser calcular no interior, é simples. É só você pegar lá e mudar os limites de integração e fazer. É uma questão besta, só fazer. Tá, e aí você calcula no centro, você vai ver que... esse é o resultado final, esse é o resultado final. Esse é o resultado final. Você vai ver que tem uma energia de repouso que depende do qual o valor da constante de Hubble. Tá vendo aqui, ó? Se você ignorar todos os movimentos da partícula e da caixa esférica, da esfera maciça, desculpa, agora da esfera maciça. Então se eu boto isso aqui igual a zero, bota aqui igual a zero, vai aparecer um termo de repouso, que é esse daqui, ó. Tá? Isso daqui, se eu botar o epsilon igual a 6, ó, fica menos 1, 3 sobre 6 dá meio, então menos meio de mc quadrado. Não dá mc quadrado, dá menos meio de mc quadrado, foi aquilo que eu falei, né? E se você ignora essa parte aqui também, né? Se ignorar tudo isso aqui, ó, pensar só nessa parte aqui, dá menos meio de mc quadrado com epsilon igual a 6, que é para calcular a pressão do periético do planeta Mercúrio. Só que se você leva em consideração que o universo pode estar se expandindo, ou seja, isso daqui não necessariamente é igual a zero, você não precisa jogar ele fora. E o R é o raio do universo, tá? Espero que vocês já tenham lido o Mecânica Racional, igual eu falei. Vai ter várias coisas que eu não vou explicar porque você consegue intuir mais ou menos o que tem aqui. E se você seta que isso daqui é igual a mc quadrado, você vai chegar naquela ação que eu cheguei, que é mais ou menos a de 2 vezes a velocidade da luz sobre o raio do universo, tá? Vai chegar nessa expressão aí. Bom, de qualquer forma, é só fazer conta. Aí tá, se eu botar a expansão, se ignorar a parte de expansão e comparar com o trabalho do Percy, chegamos às mesmas semelhanças para o caso em rotação. Mas com a rotação, caímos no mesmo problema, na qual a rotação precisa acontecer fora do centro da partícula para que o termo rotacional permaneça nesta equação. Você vê aqui, ó, que a rotação tem que ser por fora da esfera maciça, porque senão esse termo vai a zero. Isso aqui dá justamente essa rotação fora do centro da esfera maciça. Se você botar igual a zero, vai virar só o menos meio de mv quadrado aqui, não vai ter o termo de rotação. Então é uma divergência que eu tenho lá com a interpretação que o Cossins dá. Mas assim, é um modelo cosmológico totalmente diferente que eu proponho aqui. Bom, numa outra apresentação, numa outra discussão que eu for ter aqui, num outro vídeo, eu explico melhor esse assunto, tá? Mas chega ao mesmo resultado que ele. Eu consigo deduzir as equações da mecânica clássica tranquilamente, com essa mudança aqui que eu faço, essa correspondência que eu faço entre esse vetor. Eu faço uma correspondência entre vetor e o vetor de rotação, o vetor que aparece lá no termo de força fictícia, que é um vetor que vai do centro do referencial até a partícula, tá? Então eu faço a modificação aqui e eu mostro aqui como eu faço isso aqui, mas, bom, é só ler isso aqui. E aí vem o capítulo 2, que é o cálculo da força. Para a energia potencial, eu considerei que a esfera maciça, a caixa esférica e a circunferência podem ter movimentos rotativos. Só que para o cálculo da força, eu cheguei a fazer uma época, e assim,
é algo que, cara, é uma conta monstruosa, sabe? Aqui já é uma conta monstruosa. Se você observar aqui, são praticamente 70 páginas só de cálculo, sabe? Então, se eu botar a rotação, cara, isso daqui é pra assim, é sair de 70 pra umas cento e poucas facilmente, velho. Ia pra umas 160, 150 facilmente, porque eu já fiz aqui. Então, quando eu comecei a perceber que isso aí tava ficando monstruoso, eu peguei e tirei as rotações. E você pode falar assim, mas então você não fez. Aí eu falo assim, realmente eu não fiz. Só que eu fiz da energia potencial. Então, da energia potencial, eu tô tranquilo quanto a isso. Só que você consegue ver que. E eu já fiz na mão e tal, então eu já fiz. Só não está exposto aqui passo a passo matemático com os termos rotativos, tá? Mas é aquele negócio, como você argumentou lá, você pode fazer transformada de diferenciais para chegar nas expressões e tal. Então é razoavelmente fácil, tá? De fazer isso aqui. De fazer essa parte particular. Ou seja, no cálculo da força gravitacional de Weber, a circunferência e a caixa esférica e a esfera maciça, elas não podem ter os termos rotativos. Se alguém que esteja me ouvindo aí nesse vídeo quiser pegar esse trabalho e calcular as partes de rotação e acrescentar aqui, seja bem-vindo. Eu boto o seu nome aqui, tá? Obviamente eu pretendo aqui escrever um livro depois, não vai virar esse trabalho de conclusão. Por enquanto eu tô deixando tudo aqui, tá? Qualquer coisa que eu quero melhorar nesse artigo eu tô deixando aqui nesse TCC. Mas se alguém quiser depois juntar comigo e fazer essa conta aqui e deixar mais, deixar com todas as contas e melhorar bastante aqui, entra em contato comigo que eu vou passar o arquivo fonte, o LaTeX, e aí a pessoa faz essa incremento aqui, tá? Tem muita coisa para fazer aqui. Tem várias coisas que eu não vou discutir aqui, principalmente essas sessões aqui, que são mais pra frente. Pra pegar os casos mais gerais e pra gente ir analisando mais casos, e que são contas que demoram pra fazer, eu tô um pouco meio sem paciência e sem tempo pra ficar fazendo essas contas aqui, porque é chato. Eu já enjoei bastante disso aqui. Já tô bastante seguro disso aqui. Tá, mas aí eu não botei então essa esférica em rotação, tá? Eu botei só os movimentos lineares, então ela tem velocidade, ela tem aceleração, a caixa esférica. A partícula também tem essa velocidade, tem também aceleração. Ela também pode ter em qualquer ponto em relação à caixa esférica, em relação à esfera maciça. Daí não é um problema. O problema é que só que a esfera maciça não tem uma rotação. É só isso. Porque se tiver, as coisas não ficam simples. Nem um pouco simples. Então aí, novamente, só fazer conta e fazer aquele processo de dividir a esfera maciça em caixa esférica em circunferências. E fazendo conta. E novamente, eu cheguei no mesmo resultado que você chegou, tá? Cheguei no mesmo resultado que você chegou. Se eu tirar a parte de expansão, justamente porque vocês não trabalham com a possibilidade do universo da expansão. E novamente com a mudança de interpretação do vetor de rotação. Bom, e aí termina os dois primeiros capítulos. O terceiro capítulo vai ser a dedução da energia da mecânica clássica, energia de repouso, dedução da mecânica clássica, acredito que vocês já saibam, o caso da Assis. Você vai pegar essa força aqui, vai usar o... Qual que é? Esse daqui é o... Centro de fundo... A mecânica relacional, que é o acho que é o segundo axioma da mecânica relacional. Que é a somatória das forças de todas as forças é igual a zero, né? Vai dividir a parte inercial, a parte não inercial. A parte inicial corresponde à parte isotrópica do nosso universo, a parte não inicial a parte anisotrópica, aquela conversa. E aí você vai pegar essa parte que é isotrópica, vai propor um modelo cosmológico do universo em expansão que eu fiz. E depois eu vou ter que mostrar mais pra frente como é que é o modelo cosmológico certinho. Acho que eu tenho que fazer outro vídeo aí, tá ficando muito grande aqui já. E aí você divide a equação toda por π, e aí você impõe que Hg sobre π é igual a G, constante de Hubble, e disso daí você retira essa relação entre a velocidade da luz, a densidade média do universo, o raio do universo e o x lá, 2π, papapá. E aí quando você, obviamente, depois eu mostrei isso lá numa outra sessão, que se você bota a velocidade da luz aqui, bota a densidade média do universo, pelo menos os valores mais aceitos para essas coisas, tá? O raio do universo observável, tá? O raio do universo observável, tá? Que o universo em tese, nesse modelo que eu proponho, ele é infinito, mas é o raio do universo observável aqui, tá? O RU. Você chega você calcula o valor de G,
que está na mesma ordem de grandeza que o G a mais aceito atualmente, o valor de G mais aceito atualmente, tá? Não chega exatamente no mesmo valor, mas chega na mesma ordem de grandeza, tem uma divergência ali pequena. Para a segunda igualdade, que é a parte da energia da força elétrica, eletrodinâmica, né? Esse daqui tem que ser igual ao KE, que é o KE, é o valor da constante de Coulomb. E tal, e você chega aqui, isso aqui tem que acontecer, que o HI sobre HG tem que ser HI sobre G. Daqui, você não consegue tirar muita coisa interessante daqui, mas daqui você consegue. Esse daqui é algo que você já fez, tá? Então, não vamos discutir muito tempo. Eu só fui adiante, né? O Assis fez essa imposição, eu só peguei o psi, substituí aqui e mostrei isso daqui. Ele chegou a fazer isso em outros artigos, no livro dele ele não faz essa parte aqui, mas, bom, tá aí. E depois você faz essa conta aqui e dá certo. E a segunda condição cosmológica que eu chamo, a primeira condição cosmológica é a que o Assis que faz, né? Que é o HG sobre psi é igual a G, para deduzir a mecânica clássica. A segunda condição cosmológica que eu faço, que o cosmo precisa satisfazer, é que essa parte de repouso aqui precisa me retornar mc², tá? Então eu falo aqui, desprezando a parte de expansão, vira isso daqui, se eu botar y igual a 6, dá menos meio de mc² e tal, então não dá igual a relatividade geral, que é a relatividade especial, desculpa, que é mc². Acho que a geral também é uma merda, vai dar no mc². E aí se eu impor que essa parte aqui inteira, isso aqui, seja igual a mc², eu chego à conclusão de que caso o universo esteja se expandindo na mesma velocidade, ou seja, não de acordo com a constante de Hubble, não de acordo com a lei de Hubble, mas qualquer ponto do universo esteja expandindo da mesma forma, eu chego à conclusão que o universo precisa se expandir em todos os pontos igual à velocidade da luz, ou contrair igual à velocidade da luz. Isso daí é complicado, porque isso daqui não está se expandindo na velocidade da luz, não está se afastando de mim na velocidade da luz, não seria luz. Então eu meio que joguei fora essa proposta aqui que eu estava querendo analisar também, de universo expandindo de forma constante, não de forma com a lei de Hubble. Mas conforme a lei de Hubble, você chega aqui, a constante de Hubble precisa ser mais ou menos a raiz quadrada da velocidade da luz sobre o raio do universo para você deduzir a energia de repouso de Einstein, que é mc². E aí você, obviamente, igual eu falei, você bota a velocidade da luz, bota o raio do universo, você vai chegar na constante de Hubble, que está na mesma ordem de grandeza que a constante de Hubble observada experimentalmente. E aqui vem a parte onde que eu faço a divergência. Deixa eu ver, vai dar tempo. Acho que dá. Mais uns 10 minutinhos eu termino aqui, uns 15 minutos, vai. Aqui vem a parte da referenciais não inerciais. Então eu começo lá com os referenciais não inerciais, o F igual a MA. Aí você vai trocar do referencial S para um referencial S'. Você parte aqui no referencial S, F igual a MA. Aí você vai no referencial S', onde obviamente F igual a F'. Daqui é um axioma que você precisa botar na mão, que a massa da partícula no referencial S igual a massa da partícula no referencial S', que é algo que você bota a mão também, tá? E é algo que eu utilizo. Então teremos para o referencial S', com as características descritas acima, F' igual a M', A', mais A, que é esse A aqui é a aceleração do referencial S' em relação a S. Esse d ômega dt aqui, daqui é a seu vetor, tá? Eu errei aqui, tem um erro aqui. É um vetor ômega, tá? Daqui não é o módulo do ômega, não. É o vetor ômega. Esse termo aqui depende do quanto varia essa velocidade angular de S' quando observado no referencial S. Então, são relações entre referencial S' e S. E você vê aqui, já falei, basicamente, dá para entender. Você vê a velocidade linear que o referencial S' tem em relação a S. Se você chegar aqui para frente, você vai ver, né? Aqui está o... aqui, ó. V a velocidade de S' em relação a S, ômega a velocidade angular de rotação de S' em relação a S, e a aceleração, e o A grande é a aceleração de S' e A grande é a aceleração de S' em relação a S, tá? Então você consegue sair de um referencial inercial para o não inercial utilizando essas transformadas aqui, são transformadas de Galileu, tá? Como relaciona a velocidade da partícula observada, a velocidade da partícula observada no referencial S em relação a S', dado movimentos relativos entre o referencial S' e S. Tá? Então essas aqui são as transformadas de Galileu para esses referenciais, tanto da velocidade como da aceleração. E você pega da aceleração e substitui aqui, e você vai chegar no referencial, na equação de Newton para os referenciais não inerciais. Tá?
E aí vem a discussão, né? Por que esses termos são chamados de força fictícia? Justamente porque, em tese, eles são aquelas coisas que não são nem o F' e nem o M', nem o A'. Não são nem o F nem o MA. Então eles são outras coisas. E são outras coisas que têm uma unidade de grandeza que força. Obviamente porque você está somando aqui, né? Então tem que ter. Então, de certa forma, você pode interpretar como se fosse uma força, mas que na mecânica clássica isso é considerado esses termos são considerados como sendo não são forças de verdade, são apenas coisas que têm a mesma ordem de forças, e por isso são forças fictícias, principalmente porque você não consegue achar algo que esteja causando ela, está no mesmo lado que a força, não é MA, não é F, é um negócio a mais. Você pode interpretar como sendo alguma força, só que o problema é que você não consegue achar um agente causador, pelo menos na mecânica clássica, você não dá uma resposta qual que é a coisa que esteja causando isso daqui, tá? Então é por isso. Você não consegue achar o causador. Se você não consegue achar o causador, algo com que você está interagindo para você chamar de força, você não pode falar de força, porque força é a interação entre dois objetos físicos. Definição básica de o que é força. Ah, essa definição aí é muito metafísica. Foda-se. Caguei. A definição de qualquer pessoa que desenvolve teoria física usa. Tá? A Newton pensava assim, qualquer pessoa normal pensava assim. É interessante ver que os poderes cosmológicos em união com os axiomas, tá, aí a parte da força também muda um pouquinho, tá? Tem um termo dependendo da velocidade aqui, só que como o H0 é muito pequeno, normalmente esse termo aqui você pode desprezar. Mas a expansão do universo também vai acrescentar uma força aqui dependendo da velocidade da partícula, tá? Então é uma coisa interessante para você analisar aí depois. É um termo muito irrisório, mesmo para velocidade da luz, mesmo para uma partícula de luz, tem velocidade igual a 6, daqui é muito pequeno, muito pequeno. Mas tá aqui, né? Existe essa possibilidade. E aí eu mostro que as expressões que eu utilizo, a parte de rotação, sabe aquela rotação fora do eixo? A esfera maciça que eu falei estava rotação fora do eixo dela, não, por um eixo fora do centro dela, que passa por fora do centro dela, passa por aqui, assim, por exemplo, não passa pelo centro dela. E aí a ideia é justamente pegar aqui esse R0, esse que dá esse vetor de rotação aí fora do centro da esfera maciça, é igual ao R ômega mais o R1. E esse R1' é justamente a distância entre o vetor posição da partícula que está sendo observada. E a ideia é que justamente como esse R0 aparece na parte de rotação, aparece nessa parte de rotação aqui, o E0, que é ômega, mais o R1', quando você fizer a multiplicação escalar do R'2 com R0, e você depois vai substituir o R0 pela soma desses dois, o produto vetorial deste com este vai para zero. E aí morre esse daqui e vira simplesmente a rotação, o vetor de rotação, multiplicado pelo vetor posição da partícula. E aí você troca esse vetor de rotação da esfera maciça por um eixo fora do centro dela, por esse vetor que sai do centro do referencial até a partícula, que é o que aparece nos referenciais não inerciais. Se você vir aqui, ó, aparece o R' aqui. Esse R' é esse daqui, ó, R', tá vendo aqui? Tá? Então, lá nas expressões de força entre esfera maciça e partícula, não aparece esse R', tá? Esse R' sai quando eu faço essa transformação aqui, ó. Quando eu pego o R0, que é esse vetor de rotação fora da esfera maciça, o eixo fora da esfera maciça, e troco pelo R ômega, RW, tá? Que é um vetor que está na mesma direção que o ômega, e o R'. Aí esse RW vai embora, porque ele vai estar rotacionando, ele vai estar fazendo o produto vetorial com esse daqui, como estão na mesma direção, produto vetorial de dois vetores na mesma direção, dá zero, e fica só o R', tá? E aí, por isso que vem os termos de força fictícia da mecânica clássica, tá? Não é porque já vem direto esse vetor aqui, tá? Você precisa fazer essa mudança. E aí eu consigo deduzir, mesmo tendo essa é a divergência do Assis, se você pegar a força que o Assis usa, a expressão de força que o Assis usa, e ele tenta deduzir
vai ser difícil de encontrar aqui, mas ele vai tentar, ele utiliza o próprio, ele chega na expressão de força utilizando o próprio, esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, R1', tá? Na própria expressão de força. E aí ele argumenta que essa expressão de força aí corresponde com o termo clássico. Só que na verdade não. Na verdade ele sai desse R0, tá? Então é uma coisa que eu divido bastante do Assis, tá? Que eu acredito que ele tá bem errado nesse assunto. Mas é meio que um detalhe. É um detalhe bastante interessante. É interessante que vocês deem uma atenção a isso daqui, tá? Mas de qualquer forma, eu não tenho como explicar exatamente aqui, precisamente. Isso aqui porque eu acredito que não é o foco. O meu foco é mais, tipo, divulgar que eu fiz o negócio aqui. E a ideia principal, e depois vocês vão lá, chega aqui e ler. Porque assim, são muitos vetores, sabe? São muitos vetores, são muitos negocinhos. Se vocês quiserem chamar eu no Discord ou numa reunião do Google Meet, eu passo aqui uma tarde inteira explicando pra vocês todo esse processo, o que são cada um desses vetores aqui de uma forma mais bonita. Mas em tese aqui é só pra divulgar, né? Só pra divulgar e dar uma ideia básica do que eu tô fazendo aqui. Então, aí depois eu uso as equações da mecânica relacional e aí chega nas equações do tratamento clássico. Então eu deduzo exatamente a parte do termo clássico aqui, ó. Esse daqui corresponde a esse daqui, ó. Eu deduzo ele. Ó. Eu faço toda a parte de correspondência aqui e tal. Então aí depois eu faço a análise dos artigos. Então, até então é simplesmente os cálculos, né? Depois a dedução da mecânica clássica. E aí acabou a conversa. Então nesse capítulo 5 aqui, vem propriamente dito a parte de resposta às críticas, né? As duas críticas. Acho que a energia de repouso ainda já foi resolvida, né? Que eu setei ali em cima que a energia de repouso tem que ser mc². E eu cheguei na constante de Hubble lá que tinha que dar. Então eu já consegui responder a parte da energia de repouso, né? Tem que ser aquele valor. Né? A constante de Hubble precisa ser... Você precisa botar o universo de expansão para conseguir deduzir a energia de repouso mc² e a pressão do período do planeta ao mesmo tempo, né? O epsilon igual a 6. Aí você precisa de constante de Hubble igual a blá blá blá. E aí, bom, e aí você consegue. Então a parte da energia de repouso já está resolvida. Essa crítica já está respondida. Essa é uma possibilidade. Basta botar o universo de expansão. Essa é uma possibilidade de resolver. Tem outras possibilidades de resolver que eu já cheguei, que você bota que existe energia de repouso dependendo da variação da massa, e você calcula a parte da variação da massa do universo e como isso afeta a energia de repouso das partículas. E também você consegue chegar a algo muito próximo da constante de Hubble, mas daí é outro trabalho, é algo que eu estou pensando ainda, estou discutindo. Se vocês quiserem ter acesso a isso, entre em contato comigo, que a gente conversa sobre isso. Mas eu não pretendo apresentar aqui agora. Então, existem outras formas também de você deduzir essa energia de repouso igual a mc² sem precisar recorrer ao universo de expansão, tá? Só que é uns negócio meio fora da casinha, assim, pelo menos eu não tô dando muito crédito, pelo menos eu nunca vi algo desse tipo, entendeu? É algo possível, porém eu nunca vi algo análogo a isso, então é difícil dar credibilidade, apesar de que tem um negócio legal ali que eu consegui extrair, tal, que bate também com o observado, tal. Eu chego que a constante de Hubble é aproximadamente a variação da massa do universo sobre a massa do universo. E é muito legal porque sai bonitinho. Mas é uma especulação. Tá? E eu não pretendo apresentar aqui agora. Então, a parte da curvatura da luz. Então, se você olhar lá a força que uma esfera... Porque assim, qual que é o problema da curvatura da luz? Tem o Sol, tá? Principalmente, o problema da curvatura que eu estou tentando analisar aqui é a parte lá do Sol. Que quando observaram as estrelas que vinham... os raios de luz que vinham por estrelas que estão próxima ali do Sol ou atrás dele, quando elas estavam passando, esse raio de luz estava passando próximo ao Sol, ele sofria uma deflexão, ele mudava de direção então ele estava avançando nessa direção aqui, e ele, óbvio que eu estou exagerando absurdamente aqui, não sai daqui não, tá? Mas ele muda um pouquinho de direção, tá? E é disso que eu estou falando. Então você tem um Sol, que é aproximadamente uma esfera maciça, que é aproximadamente com uma densidade uniforme. Não é uniforme, mas é aproximadamente uniforme. Então a gente trabalha com os modelos aproximados, né? Mas é uma esfera maciça, não é uma partícula, tá? O Sol não é uma partícula, é uma esfera maciça. Aproximadamente uma esfera maciça, às vezes ela pode estar um pouquinho mais aproximadamente. Aproximadamente com densidade de massa uniforme.
E, e aí, aproximadamente repouso em relação ao universo, pelo menos não está rotacionando muito rápido em relação ao universo. Então você pode tirar os termos de rotação, você pode tirar aproximadamente que não se expande, não fica aumentando de tamanho, diminuindo de tamanho. Então você pode tirar o termo de expansão, foi o que eu fiz aqui, você pega lá a força entre a esfera maciça e partícula. Com a partícula no exterior, porque essa partícula luz ela nunca entra para dentro do Sol, né? Ela sempre passa fora dele, sempre no exterior dele, passa rente, mas fora. Então você pega a força que uma esfera maciça exerce sobre uma partícula, a esfera maciça não pode ter rotação, então já tirei de rotação, já tirei a parte de expansão também aqui, então você chega nessa expressão de força aqui, tá? E a questão é o seguinte, ó, se você quiser considerar que o Sol seja uma partícula, ou pelo menos que você pode simplificar o caso como se fosse uma interação entre uma partícula, entre duas partículas, onde que uma delas representa a partícula do Sol, que tem a mesma massa que o Sol, massa total do Sol, você teria que arrancar todo esse termo aqui, você teria que jogar daqui fora. Porque quando você joga isso aqui fora, você fica só com isso. E isso daqui é simplesmente a mesma força entre partículas, só que quando você faz a substituição de R ponto e R2 pontos por aquelas lá do... Deixa eu ver a página aqui. Tá. É a mesma lá do... Fazer essas substituições aqui, ó. R ponto é igual a isso. E R2 ponto é igual a isso. Quando você faz essas substituições, você chega exatamente na interação entre partículas. Então você consegue fazer esse processo de ida e volta, sabe? Então, tanto que eu falo aqui, né? Se você pegar isso daqui e ir lá no apêndice B, substituir a velocidade radial relativa, a seção radial relativa, desprezando o movimento do Sol, você despreza a rotação, despreza os movimentos lineares dele, as acelerações lineares dele e tal. É tanto que você pega um referencial no qual o Sol está parado, né? E literalmente isso que você faz. E bota no centro dele ainda para facilitar mais as contas. Você vê que você consegue pegar a força de interação entre partículas, tá? E se você simbolizar a segunda partícula como se fosse o Sol, e botar que essa segunda partícula não está se movendo de nenhuma forma, você chegar nessa expressão, substituindo o R ponto por aquilo lá, R2 ponto por aquilo lá, você vai chegar nessa expressão. Que é exatamente a expressão que eu tenho aqui em cima. Ó, se você comparar aqui e aqui, você vai ver que é exatamente essa parte aqui, ó. Só que tem essa parte a mais. Só que se fosse possível desprezar, tranquilo. No caso do planeta do Mercúrio, você pode desprezar justamente porque a distância que o planeta Mercúrio está, o planeta Mercúrio não é uma partícula. Teria que ser uma força entre duas esferas maciças para ter mais certeza disso. Mas a distância que uma partícula que pertence lá ao planeta Mercúrio, ele está muito mais longe do que o próprio raio do Sol. É muito mais longe. Então esse terminho aqui vai embora, entendeu? E aí vira uma interação de partículas. Então quando o Assis ele utiliza a interação entre partículas para deduzir e considera o Sol como uma partícula e o planeta Mercúrio como outra partícula, para deduzir esse epsilon igual a 6, a precessão do período do planeta, ele está justificado em fazer isso. Ele consegue justificar fazer isso, justamente porque você consegue fazer essa simplificação. Está justificado, esse termo aqui vai embora, ele é muito desprezível, muito mais desprezível que esses. Você pode jogar fora, tchau, obrigado, vamos embora. Agora, quando no caso do Sol, da partícula do Sol, quando é o caso do Sol e a partícula de luz, a partícula de luz passa rente ao Sol. Ela não passa longe do Sol, ela não passa lá na órbita do Mercúrio, ela passa assim, raspando na superfície do Sol. Então, este Z aqui, ele é aproximadamente o próprio raio do Sol. Então, isso daqui fica aproximadamente 1 quando a partícula de luz está passando próxima do Sol. E aí, ela fica na mesma ordem de grandeza do que essa parte aqui, ó, que é meio de mc quadrado, ó, meio de epsilon, o x sobre a velocidade da luz ao quadrado, né, ó. Teria que ficar aproximadamente 1, né, porque z é aproximadamente o raio do universo, o raio do Sol. E daí fica 1, aproximadamente 1, quando a partícula está passando ali próxima, né, que é quando a força interessa, que é quando ela está passando próximo, que é quando a força tem uma maior densidade, né, então você não pode desprezar isso daqui. E então vai ter na mesma ordem de grandeza que isso aqui, ó. Então você não pode desprezar isso daqui pro caso do Sol e da partícula de luz, tá? Você não pode desprezar isso daqui. Você não consegue justificar, desprezar esse termo aqui, você não consegue justificar. Tanto que ainda tem o Z aqui, ó, que é a distância, você vai substituir aqui pelo raio
Pelo raio do... Como é que é? Pelo raio do... Eu usei a distância da partícula e essa partícula de luz, tá? Então você vai substituir aqui por aproximadamente o raio do Sol. E isso é do caralho, porque esse termo aqui vai bem mais pra cima. Esse termo aqui também você não pode desprezar. Então tem muita coisa que você não pode desprezar, tá? Então beleza. Ou seja, você não consegue fazer esse processo de justificação. E como que isso daqui responde de redução, tá? Do Sol e da partícula de luz, como se fossem duas partículas interagindo. E como que isso responde, tá? Os artigos. Responde justamente porque esses artigos fazem essa suposição. Eles supõem que o Sol é uma partícula de luz e que você pode tratar a interação do Sol e da partícula de luz como uma interação entre duas partículas. Você pode fazer essa simplificação, mas você não pode. E aí, bom, se você não pode e eles fazem, obviamente eles chegam a uma conclusão que é diferente do que a mecânica relacional afirma. E aí todos os artigos que eles escreveram que faz essa suposição, que são esses 3 artigos que eu achei, eles não estão justificados. Eles não correspondem ao que a mecânica relacional afirma sobre o caso. A mecânica relacional afirma que o caso da partícula de luz e a esfera macia, da partícula de luz e o Sol vai ter uma interação dessa forma. E não só dessa forma, que é uma interação entre partículas, que é uma forma que é análoga à interação entre partículas. Entendeu? Então, beleza. Então você não pode desprezar daqui, você não pode fazer a simplificação que eles fizeram e, portanto, está respondido os artigos deles. Os artigos deles não podem fazer a simplificação, eles fizeram essa simplificação, por isso que eles chegaram a resultados diferentes do observado, tá? Por isso que eles chegaram na conclusão que eles chegaram e tal. Então tem que analisar primeiro. Alguém tem que parar e analisar esta equação de força, botar isso aqui igual a MA e achar a equação de movimento da partícula de luz com esta expressão de força, não com a expressão de força entre partículas, análoga entre partículas, tá bom? Beleza. Então, esses artigos são inválidos no que diz respeito às críticas que eles fazem, tá? Eles não estão correspondendo com o cálculo correto. O cálculo correto tem que ser utilizando essa expressão de força aqui. Então vai ser uma resposta, acabou. Todos os artigos que fizeram essas críticas foram para água abaixo, tá? Tanto da interações tipo weberianas, que foi aquilo que eu falei dos 3 critérios ao mesmo tempo, conservação, cobertura da luz, precisão do periélio, não consegue ao mesmo tempo, também ele está invalidado, porque ele faz a mesma simplificação, né? Faz o mesmo tipo de processo de disposição. Ele não justifica, nenhum desses daqui justifica esse processo de simplificação, nenhum desses daqui faz essa conta, nenhum desses daqui sequer olha o livro do Assis e vê a expressão de força entre uma esfera maciça e uma partícula de luz e vê se você pode fazer a explicação ou não. Nenhum faz essa justificação. Eles só simplesmente botam lá e deixou claro que é uma suposição que eles fizeram e saem indo embora. Uma suposição que assim, não corresponde com o que a teoria afirma, portanto não é uma crítica sobre a teoria, é uma crítica inválida, não está válida sobre o trabalho. Então aqui é mais uma tentativa de resolver as contas. Se alguém conseguir me ajudar nisso daqui, cara, seria muito grato. Acho que aqui não tá a versão final, não é, eu melhorei bastante. Não, acho que é esse daqui mesmo, ó. Eu sei que isso aqui é resolvido por integrais elípticas e funções elípticas. Então, se alguém conseguir manjar desse assunto aí, é só resolver essa equação aqui, você vai conseguir achar a equação de movimento da partícula de luz, tá? Z é a distância da partícula de luz em relação ao centro do Sol, é simplesmente a coordenada polar que eu estou utilizando aqui. E esse φ aqui é o ângulo, tá? É um ângulo. Eu uso coordenadas polares para tentar resolver essa equação. Chegando aqui. Eu sei que isso aqui é resolvido com integrais elípticas, funções elípticas, mas por enquanto eu estou travado aqui. E tem que ver como é que faz para determinar essa equação de movimento aqui e depois descobrir o quanto que a luz sofre de alteração de direção. Eu pretendo tentar resolver aqui numericamente, eu acho que é mais simples, pelo menos eu não tenho tanto conhecimento da parte de integrais elípticas e funções elípticas. Mas, bom, se alguém conseguir resolver essa equação aqui, vocês vão estar conseguindo pela primeira vez resolver o caso da partícula de luz, tá? Vocês vão dar uma explicação correta, por assim dizer, tá? Eu fiz uma suposição a mais aqui que a partícula de luz não muda de velocidade, tá? O valor módulo da velocidade dela não muda. Mas eu acho que é uma explicação interessante e você consegue justificar aqui
pela equação de movimento você consegue justificar que isso é dado. Assim, que isso está muito próximo do que a teoria afirma. Mas, de qualquer forma, resolve essa equação. Que alguém quiser perder tempo para resolver essa equação, resolve essa equação e vê o que acontece, sabe? Com a parte da deflexão. Tem vários artigos falando sobre essa parte aí. Quiser entrar em contato comigo, a gente tenta resolver aqui, porque é aqui que eu parei por enquanto. E isso daqui é muito importante, né? Porque pra gente saber se essa teoria do Assis consegue não só prever a pressão do período do planeta, como também consegue, do modelo cosmológico que eu fiz a proposta, deduzir a energia de repouso de Einstein. Não deduz só menos meio de mc quadrado, pode deduzir também a energia de repouso de Einstein. E também tem a capacidade de deduzir a curvatura da luz, tá? Que é o que está faltando. Esse é o único ponto que eu ainda não consegui fazer, que está faltando. Se alguém conseguir me ajudar nisso daí, tamo junto. E tem os tópicos adicionais que eu já falei, que o constante de Newton, a mesma ordem de grandeza que é a mais aceita atualmente. Constante de Hubble também. Isso aqui são outras posições. Quem quiser ler mais pra frente aqui, foi a relação à parte do modelo cosmológico, que eu deduzo que a idade do universo é 1 sobre a constante de Hubble. E aí, quando eu substituo a constante de Hubble pelo valor observado experimentalmente, eu chego que na mesma idade do universo mais aceito atualmente. Que é aqueles 13,8, 7, não sei, bilhões de anos. Isso daqui tem segundos, né? Mas é só fazer a transformação. Eu venho algumas especulações a mais que eu boto, como eu acredito que a constante de Hubble está variando no tempo. Eu acredito que ela está variando nesse valor aqui, né? 5,26 vezes 10 a menos 36, 1 sobre segundo ao quadrado. Essa aqui é a variação da constante de Hubble. A velocidade da luz também talvez esteja variando, né, mais ou menos nessa ordem de grandeza aqui e tal. Eu fiz várias suposições aqui só para brincar um pouco com essas análises aqui. Ver se eu consigo, sei lá, supor algumas... Ver quais são os valores que eu encontro e ver se tá dentro do... Se ninguém nunca conseguiu observar essas variações aqui. E realmente isso daqui você precisa de uma ordem, de uma precisão absurda, tá? Pra você medir isso daqui. Então, atualmente eu acho que a gente consegue saber a unidade, né, medir a unidade da velocidade da luz. Então, a gente precisaria aumentar em 10 elevado a 9 vezes o grau de precisão que a gente tem atualmente para conseguir medir essa variação da luz aqui, que eu cheguei das equações lá que eu deduzi, supondo que a energia de repouso vai deduzir a energia de repouso de Einstein, tá? A minha energia de repouso lá com a constante de Hubble vai deduzir a energia de repouso de Einstein, que é mc quadrado. E eu brinquei lá e fiz suposições. Que eu acho que a constante de Hubble não varia no tempo, a constante de Hubble não varia no tempo, chegando nisso aqui. Bom, então eu acredito que... Eu não sei se a velocidade da luz é essa, mas é um valor que eu acredito que seja interessante e tal, e é muito interessante porque você consegue fazer essas brincadeiras. Consegue chegar a uns valores interessantes. Eu cheguei também que a constante da gravitação de Newton, ela varia mais ou menos nessa ordem de grandeza aqui, e que essa ordem de grandeza aqui seja um valor 10 vezes a mais, 10 ao cubo a mais ou 10 ao cubo a menos, cai dentro de uma região 10 ao quadrado a mais, né? 100 vezes a mais, 100 vezes a menos, cai dentro de um intervalo de valores que explica vários problemas, anomalias, que eles chamam anomalias dos movimentos celestiais, do nosso sistema planetário, tá? Tem vários problemas que nem a mecânica nem a mecânica newtoniana, nem a realidade geral consegue explicar, do porquê que essas coisas observam e ninguém sabe por que isso acontece, e chama de anomalia, né? E essas variações, existe um conjunto de... Existe um valor exato da variação da constante de Newton que você pode utilizar para explicar uma boa parte dessas anomalias. Eu botei um artigo aqui citando. Quem quiser discutir mais pra frente com isso daí comigo, fica tranquilo que, tipo assim, eu li vários artigos sobre isso e eu vou conseguir ajudar melhor vocês a compreender esse ponto. Mas então eu chego no valor aqui que está próximo do que... Esse valor que eu vou chutando, eu fui fazendo várias suposições que eu não acredito que correspondam ao que acontece de fato, mas são suposições que eu fui vendo como é que vai acontecendo. Mas pelo menos chegou no valor legal, entendeu? Então, tem futuros aqui, sabe? E responde várias anomalias e tal. Eu botei o artigo aqui que responde, ó.
O aumento da unidade astronômica, que é a distância entre... Unidade astronômica, que é o UA, é a distância entre o Sol e a Terra. Acho que tem uma distância média, eu não vou lembrar exatamente. E aí ele fala que tem uma explicação, ele dá uma explicação diferente, tá? Mas é possível explicar como sendo a variação da constante de Newton, tá? Então acho que meio que é isso o meu trabalho, não tem mais muito o que falar não. E depois eu pego aquele termo lá que eu falei que tinha uma dependência da velocidade e fiz a exposição de algo viajando a velocidade sem nenhuma força da parte anisotrópica, sem uma força da parte só a parte inercial, né, digamos assim. E aí a velocidade da nave vai aumentar. Vai ter uma nave que vai estar viajando entre duas galáxias, de tal forma que a força sobre ela da parte anisotrópica é zero, ou seja, eu meio que estou supondo que todas as galáxias estão exercendo força sobre ela, que a somatória dá zero, e isso só vai ter a parte inercial, que também vai ser igual a zero pelo próprio segundo axioma da mecânica relacional. E disso daí você conclui que você consegue, dessa equação de movimento, que por ter esse movimento, por ter esse termo a mais aqui, você deduz que esse termo que depende da velocidade a mais, acompanha a constante Hubble, você vai ter que a velocidade do objeto vai aumentar no tempo. Então, se você pegar uma nave que vai fazer uma viagem intergaláctica entre duas galáxias, e você, enquanto você está viajando, durante todo o processo de viagem, você considerar que você não está sobre nenhuma força da parte anisotrópica, e você viajar durante, sei lá, um tempo igual à idade do universo atual, você viajar por 14 bilhões de anos, a velocidade final sua vai ser aproximadamente 2,71. Isso aqui é o número de Euler, tá? Vezes a velocidade inicial que você começou a viagem. Então você começa a viagem com uma velocidadezinha, desliga os motores e deixa só as coisas acontecer. Só a parte inicial fazer todo o trabalho. O que eu deduzo desse daqui? É que depois de 14 bilhões de anos, você vai estar aproximadamente 3 vezes a sua velocidade inicial. O próprio universo vai fazer o trabalho de aumentar a velocidade da sua nave. Isso é um bagulho muito doido, né? Se isso acontecer de verdade, seria muito interessante, né? Isso também é interessante porque, em tese, você conseguiria pegar uma esfera maciça, né? Botar ela para rotacionar. E se você não botar nenhuma coisa para criar torque sobre ela, nenhuma força sobre ela, essa velocidade de rotação iria ficar aumentando para sempre enquanto o universo tivesse expansão. Se ele começar a fazer contração, o universo de contração vai diminuir sua velocidade, né? Mas enquanto ele estiver expandindo, você conseguiria pegar essa parte de rotação e aí aumentar a velocidade. E obviamente você teria tipo uma energia infinita entre parênteses, né? Não é energia infinita entre parênteses, não é energia infinita porque como a velocidade de rotação está aumentando no tempo, a expansão, para conservar a energia, ela tem que ir diminuindo, né? A energia de expansão. Ela vai ter que ir diminuindo de alguma forma, né? Uma questão de conservação. E aí a expansão do universo vai diminuindo com o tempo e acredito que aí as coisas vão estar rotacionando muito rápido e movimentando muito rápido por causa disso daqui. E depois elas vão começar a contrair e vai fazer o processo inverso, né? Vai diminuir as rotações e as velocidades e período. Bom, foda-se. É um modelo cosmológico que eu tenho, que ele fica aumentando, diminuindo o raio de interação. Eu não cheguei a explicar muito, porque eu acho que é só ler aqui e ter uma discussão mais à parte. Se alguém quiser conversar comigo sobre isso, só ter uma discussão a mais. Só chamar e a gente conversa sobre isso daí. Mas são coisas bem chatinhas de explicar aqui e demoraria muito tempo. Já estão a 1h40, eu acho que já vou terminar aqui a apresentação e também tem que sair. Então, é isso, né? Eu vou ler aqui a conclusão só para ter certeza que eu não esqueci de nada. E demonstramos que todos os nossos cálculos estão de acordo com aquele obtido para CIS ao desprezarmos as componentes de expansão, já que a CIS não levam em consideração a possibilidade de expansão do universo. Em virtude de seus modelos cosmológicos serem estáticos nesse quesito, dando apoio ao que foi oferecido por CIS em seus trabalhos para este caso, mas que não foi colocado passo a passo matemático como feito aqui. Além disso, determinamos a energia potencial e força entre esfera, massa e partícula usando somente a geometria dos casos estudados, sem fazer qualquer tipo de relação para com referenciais específicos, aproximando-se muito a um tratamento relacional da física. A adoção da energia de repouso da realidade especial de Einstein foi realizada com sucesso. Encontramos até mesmo uma relação entre a constante de Hubble, a velocidade da luz e o raio do universo, que está dentro da ordem de grandeza, usando seus valores mais aceitos atualmente. Um resultado original e único desse trabalho sobre mecânica relacional.
Também oferecemos valores para a variação da constante de Hubble, caso a velocidade da luz seja constante, ou varia muito pouco para pequenos intervalos de tempo, a ponto de que podemos desprezar sua variação, testando aprimoramento tecnológico para a testagem empírica da equação obtida. Deixamos explícita a condição cosmológica necessária para a dedução da mecânica clássica e verificamos que a relação encontrada entre a constante de gravitação de Newton, densidade média do universo, Ra, está dentro da ordem de grandeza dos valores atuais aceitos. Aqui a Cis já tinha feito, mas daqui também eu deixei explícito, pelo menos aqui, em relação ao livro dele. Tá, ele já tinha deixado explícito em outros artigos, mas, bom, deixei explícito nesse livro aqui. STCC. O modelo cosmológico proposto por Assis foi criticado e oferecemos em troca um modelo superior em relação aos pontos levantados. Tá? Tem várias críticas que eu faço lá no decorrer do texto, posso pegar ele. A caracterização partindo do tratamento relacionado à física dos referenciais inerciais, como aqueles que observam algum tipo de movimento rotativo ou acelerativo do universo, foi efetuada, oferecendo várias imagens ilustrativas passando dos referenciais inerciais até o caso mais geral dos não inerciais, e comparando o tratamento da mecânica relacional com o tratamento da mecânica clássica desse conjunto de referenciais nos quais as expressões, tá errado aqui, as expressões da equação de movimento não são muito simples. Tá? Uma resposta às críticas mais fortes sobre a mecânica relacional e sobre a equação para a experiência foi dada, demonstrando as premissas falsas e, portanto, os erros cometidos pelos artigos 1 e 2 analisados. A equação que de fato modela os casos estudados nesse artigo foi exposta, deixando espaço para futuros trabalhos verificarem a resposta da mecânica relacional para a curvatura da luz. Devido à expansão do universo, um termo mais na força inicial aparece dependendo da velocidade do corpo, de tal forma que isso afetaria a viagem interestelar de longo prazo da ordem da idade do universo atual, pois a velocidade da nave em relação ao universo aumentaria exponencialmente no tempo, de tal forma que poderíamos chegar mais rápido nos locais almejados, caso a gente for fazer a viagem interestelar em algum momento no tempo aí. Coisa que eu duvido, mas tá bom. Por causa do problema da parte humana. O corpo humano não aguenta. A gente tem que resolver esse problema primeiro. A gente tem a tecnologia para ir para vários planetas, a gente tem tecnologia para qualquer planeta que a gente quiser aqui do sistema solar. O problema é que o corpo humano não aguenta o regaço, né? A viagem. É possível também que esferas em rotações em relação ao universo aumentem sua velocidade de rotação. Não calculamos seu valor, mas esse efeito deveria acontecer caso os nossos cálculos estejam corretos, conforme mental eu fiz daí. É a força de Weber realmente se dê na realidade. Também oferecemos um intervalo de valores para a variação da constante de gravitação de Newton, que correspondia às anomalias encontradas atualmente nos movimentos celestes do nosso sistema solar, o estado marcante do nosso trabalho. Tem várias outras coisas que eu faço aqui, mas é porque quando eu escrevi isso aqui, tem vários bagulhos, várias coisas que eu vou mandar aqui para vocês que não estava presente na minha apresentação de trabalho, tá? Então, essa parte aqui da tentativa de calcular a equação de movimento da partícula de luz não estava no presente do meu trabalho. Deixa eu ir lá no sumário vou mostrar. Essa parte da expansão em relação à partícula também estava no meu trabalho, daqui é outra coisa. A ordem, os apêndices, o apêndice B era outra coisa, eu adicionei esse apêndice B aqui para deixar mais bonitinho. Essa variação das grandezas cosmológicas aqui também não existia. Até onde eu sei, até onde eu lembro, não existia. E várias outras correções e mudanças de pensamento que eu fui tendo, eu mudei aqui também com o tempo, tá? Então, a conclusão não corresponde a tudo que eu fiz. A tudo que está escrito aqui. Mas, bom, é isso daí. Basicamente é isso que eu fiz. E qualquer dúvida, entre em contato. Qualquer dúvida em passo matemático, qualquer dúvida em relação ao modelo cosmológico, qualquer dúvida em relação a por que estou fazendo essas contas, qualquer dúvida, qualquer vontade de melhorar e dar prosseguimento a essas contas aqui, eu disponibilizo o arquivo LaTeX, e é isso. Manda ver e bota seu nome aqui, ó, foda-se. Depois a gente transforma daqui em livro. Qualquer teoria, crítica, que você quiser falar aqui sobre esse trabalho, fica à vontade, tá? Eu vou terminando o vídeo por aqui. E foi isso que eu vim fazendo nesses últimos anos aí. Fui pensando sobre mecânica relacional, lendo essas críticas, pensando em possibilidade de resolvê-las, pensando em como fazer esses cálculos, como disponibilizá-los passo a passo matemático, e foi isso que eu fiz nesses 2 anos aí. Então é isso, estamos juntos e obrigado por ter assistido. Praticamente 2 horas aqui, 1 hora e 45 minutos, mas é o que eu preciso para explicar isso aqui, porque é bastante coisa, né? E tem várias coisas que eu deixei por fora aqui. Como eu falei, né? É uma questão mais pegar para ler. Eu queria fazer só mais uma divulgação, né? Não explicar tudo que tem no TCC, todas as ideias que eu tô tendo. E até porque no meu TCC não tá tudo como eu penso, não tá bem explicadinho.
mas é pelo menos um ponto de partida, beleza? Pelo menos eu queria dar um ponto de partida aqui e eu acredito que 1 hora e 45 minutos seja mais que suficiente. Então tamo juntos e é isso.